Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Jota e bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 fundos imobiliários que custam menos de R$ 10 e que trazem retornos extremamente bons para vocês, certinho? Então bora conferir quais são esses fundos. Começando aqui, vamos começar pelo Mauá Capital Edge Funds MCHF11. É um fundo bem famoso aí atualmente, tem muita gente falando dele, por quê? É um fundo de papel que está custando menos de R$ 9, então ele está bem descontado, mais descontado que o VGHF, mais descontado que o MXRF, e os rendimentos basicamente equipara ao dos outros. Então é um fundinho bem top. Valor atual de R$ 8,75, um dividend yield de 15% ao ano, muito bom esse dividendo, e teve uma desvalorização aí nos últimos meses de 12%. Aqui, o último rendimento do MCHF, cerca de 10 centavos, o próximo foi anunciado já 10 centavos, então ele mantém sempre essa constância, pode ver, ó, 11, 12, tá sempre aí. Para um fundo que tá custando R$ 8 e pouquinho, tá muito bom o rendimento. E o PVP dele tá 0,91, então quer dizer que ele tá descontado. E tem uma boa porcentagem em caixa e também tem um bom número de cotistas, 30 mil. Liquidez diária mais de 1 milhão, também muito top. Chegando na parte que eu acho mais importante, que é como o fundo investe, tá? Para vocês que se decidirem, a partir desse vídeo, comprar algum fundo, eu aconselho que vocês entrem na página lá no Status Invest, pegue o relatório, leia ele completo. Aqui eu vou dar mais um resumo assim e um pouquinho da minha visão. Então chegando lá aqui na página aqui do portfólio do MCHF, basicamente ele é bem dividido sim, mas ele é um fundo de papel que não investe tanto na parte de CRIs. A gente pode ver aqui, 47% do fundo está em ativos estruturados, ou seja, são fundos imobiliários estruturados, ou seja, que são fundos que já estão há muito tempo aí e tudo mais. Se você for analisar, ele tem uma excelente taxa sobre esses fundos, IPCA mais 12,8%. O IPCA atualmente eu acho que está 6%, então você está tendo mais ou menos aí uns 18, quase 19% ao ano, então isso aqui está excelente. Os CRIs que são presentes representam 25% da carteira somente. Se a gente for analisar a taxa de aquisição deles, IPCA mais 10,8%. Muito bom, excelente. E a parte dos fundos líquidos, né? Aqui mostra um pouquinho, alguns fundinhos, mas não é nada relevante. Então chegando aqui, ó, 25% CRIs, 47% dos fundos estruturados, 12% FIs listados, que são feitos de papel, CRI, né? 12% tijolo e 4% caixa em dezembro. Muito bom, excelente. É um fundo que eu aconselhavelmente não gosto de investir em fundos que são atrelados aos 100% do CDI, por exemplo. Tem alguns fundos que, como o Vigia, ele é 100% em CDI. Eu tenho um receio, porque vai que a taxa de juros abaixa e tudo mais. Tudo bem que isso aí é uma visão especulativa e tal. Quem não liga para isso ganha muito dinheiro, mas é uma filosofia que eu não curto. Eu prefiro muito mais investir no IPCA mais porcentagem do que investir só no CDI, por exemplo. Então esse foi o MCHF. Depois vocês entram aqui, dão uma olhadinha sobre ele. É um fundo top, custa menos de 10 reais. BTCI11, o fundo do BTG Pactual, atualmente custando R$ 8,74. Todos esses fundos estão basicamente no mesmo nível de preço. Dividend yield de 15,43%, muito top. PVP 0,10. Isso tá errado, tá? Eu assustei aqui, é porque eu acredito que o fundo teve teve, ó. No dia 18/1, o fundo passa de R$ 80 para 8, coisa. O que isso aconteceu? É um desdobramento. Uma cota vira 10, não teve isso. Mas então, analisando que o PVP dele tá ok. Tá um pouquinho descontado, né? É 9,57, tá custando 8,74. Então tá bem topzinho. Se quiser investir, vale a pena. O que acontece é que o fundo vai ter uma desvalorização mesmo, normal. Porque quando acontece desdobramento, muitas pessoas não entendem, acham que o fundo perdeu valor e tal, mas é que você ganhou mais cota. Valor em caixa, 7%, valor extremamente alto, muito bom, caso ele precise fazer algum investimento, alguma coisa do tipo. Último rendimento, 10 centavos, excelente. Na cotação base de 8,74, isso aqui tá mais de 1,20%. Isso é um rendimento excelente por mês. Chegando aqui no portfólio do fundo, como eu falei, ele tem 66% do fundo atrelado ao IPCA mais 7% e 30% ao CDI mais 3,6%. Bem diversificado, né? Vamos dizer assim. E 4% em relação ao IGPM mais 8,4%. Por que eu gosto disso? Porque a taxa de juros no Brasil sempre... Taxa de juros não. A inflação no Brasil sempre está em 5, 6%, então mais de 7,2%. Vai dar um juros de stop. O CDI sempre tá no Brasil, dificilmente fica abaixo de 9, 8. Aconteceu ano passado chegar a 2, mas por cenário atual eu acho que não volto nessas taxas. Então, bem top. Então, bem diversificado.
se a gente passar por um momento de deflação, o fundo não vai sentir tanto. Mas eu acho bem difícil a gente passar por um momento de deflação atualmente. O fundo é dividido basicamente, como eu falei, 86% é CRIs. O fundo é dividido basicamente sim, 86,8% em CRIs, então bastante dívidas. A maioria em PCA, tá? Bem divididos também, tem algumas casa shopping mais alto, mas não é uma porcentagem tão alta ainda. E em 8% em fundos imobiliários. Pode ver aqui alguns fundos que eles investem, Vigip, Knip. Então são fundos bons, são fundos já que estão há bastante tempo no mercado, não tem muito seguro, não tem muito perigo. Basicamente sobre esse fundo é isso. O BTC 11 é um fundo que, se a gente for olhar as taxas, vale investir, porque passa por um momento de deflação, ele não vai sofrer tanto. E a vantagem é, ele tá pagando um bom dividendo, 1,21%, é muito alto para um fundo imobiliário. E você acha que dificilmente você vai conseguir um rendimento desse ao mês, somente na Selic atualmente, né, que tá bem alto, mas fora isso você não conseguiria. E por último a gente tem o Vigir, o Valor RE3, um fundo aí bem famoso até, muita gente gosta dele, é bem comentado ultimamente. Ele tá custando atualmente R$ 9,59, dividend yield de 15,68 e teve uma desvalorização de 4% nos últimos 12 meses. Tá um pouquinho descontado. Olhando o PVP dele, ó, valor de mercado quase 1 bilhão, muito alto isso aqui. Valor patrimonial por 4,964 e ele custa 9,59. Então tá um pouquinho contado. Valor em caixa também, 8%, muito alto. Isso é muito bom caso precise investir em alguma coisa e tudo mais. Número de cotistas, 105 mil, tá bom? Número muito alto e liquidez média quase 4 milhões. Último rendimento, 11 centavos e o próximo, ó, 13 centavos. Um rendimento muito bom. 1,34% se a gente tirar a cotação base. Então, excelente esse resultado do Vigir. Chegando aqui no relatório, eu vou explicar por que ele vai pagar 13 centavos de dividendo esse ano. E é basicamente porque o fundo é atrelado praticamente, vamos dizer assim, não é 100% ao CRI porque ele tem caixa, né? Alocação por ativo alto. Mas vamos dizer assim, que o fundo só investe em CRIs, em dívidas. Então a gente não tem outros fundos imobiliários na carteira, nada disso. Outra coisa, por que ele vai estar pagando um dividendo muito alto? Porque ele está atrelado basicamente a 96,3% ao CDI, ou seja, praticamente todo fundo atrelado ao CDI. O CDI hoje está pagando basicamente 13,75. Se você pega umas porcentagens de CDI mais aí, o juros fica extremamente alto, por isso que ele está distribuindo mais dividendos. A desvantagem disso é, como eu falei, se a gente passa por um momento que a taxa de juros vai baixar, dependendo de como que está alocado esse CDI mais dele, o que pode acontecer? A queda nos rendimentos vai vir e a desvalorização vai vir também. Então é um ponto que a gente tem que para analisar. Chegando aqui, ó, basicamente como mostra a aquisição dos CRIs, ó, CDI mais 4,9%, CDI mais 5,8%. Então, basicamente, sim, 95% da carteira tá nisso aqui, CDI mais 4,9%. Muito bom, porque a gente for analisar de uma maneira assim, onde que a taxa de juros no Brasil fica 5%, ainda vai estar te pagando 11% ao ano. Então, tipo, é uma taxa relativamente muito boa. Então, eu gosto desses CDIs atrelados, porque você não fica só no CDI. Investir em fundos que focam somente no CDI, não tem nenhuma taxa a mais, é muito perigoso. Porque se a gente passa por esse momento, pode ser que no Brasil seja muito difícil de passar por esse momento de taxa de juros baixa, sim. Mas se acontece, a gente gera problemas pra gente, igual aconteceu no ano passado. Se chega a ficar negativa a taxa de juros ou fica muito baixa, o que vai acontecer? O fundo não vai conseguir entregar os rendimentos da maneira que precisa. Vai acontecer desvalorização e se você não vai perder na desvalorização e vai perder nos dividendos. Então, tem que analisar muito bem isso. Eu sempre, quando eu vou investir em fundos que tem CDI, eu sempre olho a porcentagem. Mas, por exemplo, esse PCA tá excelente. PCA mais 8% é muito top, porque, por exemplo, uma taxa de juros a 5, a inflação a 5%, você tem quase 13% praticamente de rendimento. Então, muito top. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses 3 fundos. Entre aí nos relatórios, analise direitinho, de acordo com as estratégias de vocês. Só vim aqui apresentar porque tem muitos fundos imobiliários por aí espalhados e às vezes as pessoas desconhecem o valor, são bons ou não. Então eu dei minha opinião bem rasa mesmo sobre isso. Eu espero que vocês entrem em cada relatório, leia direitinho. Na minha visão, são fundos que, se eu já tivesse estabelecido as minhas metas para cada tipo de estilo de fundo, já não tivesse cumprido elas, eu investiria nesses fundos de papéis aí. São bem divididinhos, bem tops, viu? Então é isso aí, tamo junto, até a próxima aí, falou!